Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 1 João, capítulo 3. Então vamos lá. Ele já começa com um versículo que diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Olha só, né? Aqui ele já começa afirmando que sim, que nós somos filhas de Deus e que de fato nós somos, né? Olha que lindo, olha que afirmação que a gente pode fazer todos os dias quando a gente, né, se deparar com um problema, com alguma situação, a gente declara: eu sou filha de Deus, sim, né? Ele me ama e ele me quer pertinho dele. Olha só que maravilhoso, né? Então é por isso que o mundo ele não nos conhece, porque é por isso que a cada pouco a gente tem alguma coisa, alguma crítica de alguma pessoa que tá vendo o que a gente está fazendo, não concorda, ou acha que torce, né? Não acha, mas torce às vezes pelo nosso erro, para mostrar pra gente que nós não conseguimos, que nós somos fracas. Por quê? Por que que eles fazem isso? Porque eles não conhecem ao Pai, eles não são filhos. Porque quem conhece o Pai somos nós. E quem conhece o Pai conhece o amor, porque o Pai é o amor, né? E quem conhece o amor é quem está nele. Então, portanto, se nós estamos nele, nós temos o amor e nós conhecemos o amor, né? Lá como diz em 1 Coríntios 13, fala que o amor ele é paciente, não ele é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso e nem grosseiro. E tantas as outras qualidades que o amor, né, que Paulo ali descreve em 1 Coríntios 13 do que é o amor, né? Quais são as características do amor e quais são as características de Deus. Então, lá no verso 13, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, ó, portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar, porque o mundo não conhece o amor. Em consequência, não conhece também a Deus. No verso 6, voltando um pouquinho, ele fala assim: quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. O segredo disso tudo, o segredo é permanecer. Se esforçar para isso, porque, gente, é difícil. A gente precisa permanecer em oração, permanecer em leitura da palavra, permanecer em obediência. Assim, permanecendo, perseverando, nós somos aperfeiçoados. Né? No verso 18, ele explica bem direitinho o que é o amor. Eu vou ler para vocês. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros e demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então, olha só, ele explica bem direitinho. Não vamos só se deixar fazer com que o amor seja só da boca para fora, só com palavras. Não, é importante nós declararmos, é muito importante. Mas é muito importante nós também fazermos as ações que são as nossas obras, as ações que demonstram que nós somos filhas, que demonstram que sim, que nós conhecemos o amor, que vem direto do trono. E um pouquinho mais ali para frente, ele fala assim, ó, no verso 20, ele fala assim: e ainda que a consciência nos condene de que nós não estamos fazendo as coisas direito, nós estamos fazendo o suficiente, né? Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Eu achei fantástico esse verso. Porque quantas vezes o inimigo vem e coloca coisas na nossa cabeça? Ele lança setas, aqueles dardos inflamados que entram direto na nossa cabeça e fala: você não está fazendo direito, você não consegue fazer, você não sabe, você não é suficiente. Olha, fulana está fazendo melhor, está te comparando, né? Coisas que não, que cada uma é de uma forma. Deus nos fez completamente diferentes uma das outras. Para quê? Para que nós juntas nós somemos. Seja uma multiplicação de talentos e não uma divisão, né? Então eu achei esse verso fantástico, porque sim, às vezes a gente não tem consciência, a gente não consegue. E, né, então a gente pode, sempre que vier isso na nossa consciência, dizer que nós não somos o suficiente, a gente pode pedir ajuda para Jesus, mostrar pra gente, né, para ele realmente falar qual é a verdade dele na nossa vida.
e de pegar esse verso aqui e estampar na nossa testa, estampar, dizer assim, ó, o Senhor é maior, né? E assim, Ele sabe de todas as coisas, e é Ele quem vai me ajudar e vai me transformar e vai me melhorar. Amém? Depois eu separei ali o verso 23, que fala assim: este é o meu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou, né? Então, no 24 ele fala, né? Mas aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Olha só, no 24 ele fala, né? Aquele que permanece nos meus mandamentos, praticando os meus mandamentos. Daí a gente pode pensar, que mandamento é esse que ele está falando? Então a gente pode começar ali pelo 23, que é amar uns aos outros e conhecer a Jesus. Crer em Jesus Cristo. E a gente pode começar por esse, que esse é espetacular. Esse é ótimo para começar. Amém? E ali esse capítulo, ele me mostrou, né, dentre tantas as coisas que ele nos ensinou sobre amor, sobre perseverança, principalmente sobre o amor, sobre amar um ao outro, ele me mostra que nós devemos permanecer. Isso é muito importante. Permanecer nele, né? Como que a gente permanece nele? Como eu já vim falando para vocês. A gente permanece em intimidade, orando, lendo a palavra, obedecendo, né? A gente, hoje não, Sara, hoje eu não consegui escutar. A gente pode não escutar a voz do Espírito Santo hoje, não escutar talvez a voz do Espírito Santo amanhã, mas não é por isso que ele deixa de falar, ele fala a todo tempo. O que a gente precisa? A gente precisa permanecer, a gente precisa perseverar. Eu sei, gente, eu sei que eu falo para mim também, tá? Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes as pessoas não merecem, eu sei disso tudo, e Jesus também sabe. Mas eu também não merecia o perdão dele. Eu também não mereço o perdão e também não mereço o amor dele. Mas mesmo assim, ele me ama e ele me perdoa. Então, se eu, mesmo eu não merecendo, Jesus fez isso por mim, por que é que eu vou querer me achar melhor que Jesus e não perdoar? Ou achar que o outro não merece, então por isso ele não merece meu perdão, eu não perdoo? Não pode ser assim, né? Então vamos seguir os mandamentos dele, o que a palavra diz. Não vamos negociar a verdade. A palavra falou nesse capítulo quase inteiro que a gente deve amar o outro. E para, né, qual é a forma mais fácil, mais forte de amar o outro? É perdoando, é tolerando, é amando, é cuidando, é se preocupando. Tem tantas formas, né? E eu creio que o perdão é uma das formas mais fortes que existe de amar. Porque nem sempre a gente merece, mas Jesus nos perdoa sempre. Amém? Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês nessa leitura. Eu sei que foram muitos pontos, mas é que hoje realmente, né, o Espírito Santo deu show aqui, separou muitos versículos e para que realmente isso entre dentro de mim e para que entre dentro de cada uma de nós, para que a gente sim ame sempre em primeiro lugar. Amém? Beijo.